Nós vamos seguir falando sobre 2023, né? Hoje, uma jornada de fé. Uma jornada de fé. E para a nossa meditação nessa noite, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Josué. Já lemos no capítulo 1. Hoje nós vamos ler Josué, capítulo 5, do 13 até o 6, versículo 5, e estaremos conversando sobre todo o capítulo de número 6, tendo em vista para nós, olhando para esse texto, uma jornada de fé e também olhando para a nossa vida, para a nossa vida no trabalho, para a nossa vida no lar, para a nossa vida na igreja, como uma jornada de fé. Você poderia me dizer, pastor, mas tem que ser uma jornada de fé, porque lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós precisamos compreender, né, como é que nós usamos a nossa fé no nosso dia a dia e como foi que Josué usou a sua fé no momento em que ele teve necessidade de destruir os muros de Jericó. Vamos lá. Capítulo 5 de Josué, verso 13, até no capítulo 6, verso 5. Depois nós vamos citando o capítulo 6 por inteiro. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e ele disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 7 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém. Amém? Amados, a nossa jornada tem que ser uma jornada de fé, porque Jesus diz: nesse mundo tereis aflições, nós temos muitas aflições. E nós sempre temos a ideia de que as coisas podem melhorar, né? E quando nós temos essa ideia de que as coisas podem melhorar, de repente as coisas não melhoram, né? Elas ficam mais difíceis. Quando eu fui para o seminário, eu pensei que eu fosse encontrar lá no seminário um monte de gente muito mais crente do que eu, né? Eu pensei que eu estivesse indo para um céu, né? Que surpresa! Eu cheguei lá e eles não eram crentes como eu pensava que eles fossem, por estar dentro no seminário, né? Eu fui visitar, e quando eu fui visitar o seminário, eu cheguei um dia lá em que eles já estavam pensando no trote para os alunos. E aí, o rapaz fez umas coisas lá meio estranhas, falou umas coisas meio estranhas para mim. E eu falei para ele: eu não vou fazer isso. Ele falou: mas você não conhece a lei da República? A República deles lá, né? Eu disse: eu não conheço essa lei, não. Com esse tamanho que eu tenho aqui, com esse porte físico, eu falei para ele assim: eu conheço só a lei do mais forte.
Ele falou, então tá bom. Você conhece só a lei do mais forte, então tá bom. E aí, eu fiquei lá um tempo já, porque eu fui antes, que eu trabalhava no Bradesco, né? Fui como funcionário do Bradesco. E foi passando os dias até que chegou o dia de fazer a mudança do seminário. Estava mudando da primeira igreja para o Pine Hill, que era um espaço novo do seminário. E naquele dia nós íamos fazer a mudança da biblioteca. E aí os alunos já estavam chegando, tanto os calouros quanto os outros. E as pessoas perguntavam, qual é o seu nome? Para mim, eu dizia Gilmar. Ah, você é o calouro do Tim. Você é o calouro do Tim, você é o calouro do Tim. Né? E ninguém mexia, ninguém fazia nada comigo, porque eu era o calouro do Tim. Mas eu não entendia por que eu era o calouro do Tim. Até que o Tim chegou. Porque o Tim era um guarda-roupa, 6 portas assim. E quando nós chegamos para almoçar, onde eu ficava, né? Onde eu estava ficando, um pensionato de uma da igreja, terminamos de almoçar, o Tim olhou para a moça que trabalhava lá na casa, falou assim, traz uma tesoura para mim. Ela falou, o que você vai fazer? Eu vou cortar o cabelo do Gilmar. Ela falou, não, você não vai fazer isso de jeito nenhum com o Gilmar, não. De forma nenhuma. Né? Ele falou, se você não trouxer a tesoura, eu vou cortar na faca. Aí ela trouxe a tesoura e ele cortou a metade do meu cabelo. Depois aí eu fui, né, numa barbearia ali próximo e cortei o resto. Quando eu cheguei no banco na segunda-feira, eles disseram assim, você não é seminarista? Eu falei assim, sou. Mas onde você foi ontem à noite que a polícia te pegou e você está parecendo careca aqui? Não. Foi lá no seminário que eles me deram esse trote. Aí um outro gritou de lá, não. É que ele foi para a casa dele, Cerqueira Certas, aquela cidadezinha pequena lá do interior do estado de São Paulo, o pessoal tem muito piolho lá. Ele teve que raspar a cabeça para poder vir trabalhar. Então, às vezes nós imaginamos que as coisas são diferentes, né? Mas elas não são tão como nós pensamos, né? Elas são muito diferentes, né? E quando começaram as aulas, eu trabalhava. E da minha república só eu trabalhava, os outros só estudavam. Então, durante o dia eles passavam estudando, à noite eles iam para a faculdade, eu ia junto com eles, depois quando eu chegava eles ficavam batendo papo e eu ia estudar, né? Na madrugada. E imaginava, senhor, mas é isso mesmo que o senhor quer para mim? A coisa está muito pesada, né? A coisa está um pouco difícil aqui para mim. E realmente alguns companheiros meus de seminário ficaram pelo caminho, né? Mas quando eu conversei com o senhor, eu falei para o senhor tem certeza que é esse aqui é o lugar que o senhor queria me trazer? É isso aqui que é a cozinha da igreja? É aqui que o senhor vai me moldar? Ele falou assim para mim, quem trouxe você para cá? Fui eu ou você que veio? Na verdade, Deus é que tinha me mandado para lá porque eu tinha feito uma proposta maluca para ele e ele ouviu e fez o que eu tinha falado para ele e eu fui parar no seminário. Aí então eu tive que aguentar até o final e estou aqui, né? Mas, amados, a nossa vida é assim. Sempre imaginamos uma coisa e acontece outras, né? Os planos de Deus não são os nossos planos, né? Depois de alguns anos de ministério, né? Porque nós acreditamos que a Bíblia não é suficiente para nos ensinar, né? O Senhor nos ensina a cada dia, o Senhor nos orienta a cada dia, mas nós achamos que a Bíblia não é suficiente para nos ensinar, né? E aí então nós descobrimos através do viver diário que aquilo que o Senhor ensina na sua palavra é o que nós devemos fazer, que realmente é o correto. E que a nossa jornada aqui é uma jornada pela fé. E muitas coisas, diferente daquilo que nós pensamos, diferente daquilo que nós sonhamos, vão acontecer no nosso dia a dia.
tanto que diz respeito à sua família, no que diz respeito ao seu trabalho, no que diz respeito à sua vida, no que diz respeito à igreja, você vai sempre se surpreender. E depois de 22 anos de ministério só aqui, né, eu descobri isso, né, que nós temos que viver, e vamos, enquanto estivermos aqui, será uma vida de lutas, de surpresas. E nós só vamos resistir se nós estivermos olhando para o Senhor e confiando no Senhor. Porque muitos que entraram no seminário e que eram mais crentes do que eu, acabaram abandonando o seminário. Né? Mas nós não ficamos surpresos, porque nós temos um hino que diz assim, né? Quantos que corriam bem, né? Quantos que estavam junto conosco, alegres, felizes, cultuando, servindo ao Senhor, né? E hoje estão distantes. Quantos que corriam bem e agora do Senhor longe eles estão. Esse texto, amados irmãos, nos ensina algumas coisas que eu quero meditar com vocês aqui nesta noite. A princípio, só um simples comentário, porque há algum tempo se duvidava a respeito da existência da cidade de Jericó, né? Mas os arqueólogos descobriram que realmente existem, né, restos que demonstram que a cidade existiu, que houve um terremoto e que isso aconteceu. Esse evento aconteceu. Para nós, independente da arqueologia, nós não precisamos da arqueologia para saber que o Senhor abriu o mar e fez o povo passar. Não dependemos da arqueologia para dizer, não, o Senhor destruiu lá a cidade de Jericó, né? E esse texto é um texto que nós aprendemos na escola dominical, né? E os alunos aprendem na escola dominical, nós conversamos na escola dominical e cantamos até a musiquinha lá, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Nesse texto, amados irmãos, Josué tinha acabado de passar, né, pelo mar, e agora estava ali acampado em Gilgal, diante de Jericó. E o Senhor aparece para ele no formato de um anjo e conversa com Josué. Eu quero que os irmãos observem aqui, porque esse anjo aqui é diferente dos outros anjos que nós vamos encontrar na Bíblia, né? Esse anjo que aparece aqui para falar com Josué, ele diz que lá no versículo de número 14, respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Esse anjo chega para Josué e diz, olha, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. E o que é que Josué faz? Josué se prostra na presença desse anjo, né, e o adora. E diz para esse anjo, o que é que o meu Senhor mandou você me dizer? Estou falando a respeito desse anjo dessa forma, amados irmãos, porque a figura desse anjo é a figura do Cristo pré-encarnado ali, que veio falar com Josué. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que aparecer um anjo na Bíblia, e um servo do Senhor se dobrar diante do anjo, o anjo diz, olha, não faça isso, eu sou um conservo. Por quê? Porque anjo não aceita adoração. Anjos do Senhor não aceitam adoração de forma nenhuma, porque eles têm a vida deles nos céus e eles sabem que eles são servos, e servo jamais deve ser adorado. E este anjo, amados irmãos, ele aceitou essa adoração e disse ainda, lá no versículo 15, para que ele tirasse as sandálias dos pés dele, porque o lugar em que ele estava era um lugar santo. Então você pode imaginar diante da figura em que Josué se encontrava. Não é? Isaías, adentro do templo, ele diz que ele viu o Senhor, né? E quando ele vê o Senhor, ele se sente pecador e tudo mais, né? E depois se coloca à disposição para servir ao Senhor, o nosso Deus. Agora você imagina como é que ficou ali
o coraçãozinho de Josué. E a Bíblia diz que a cidade estava rigorosamente fechada. Eles estavam fechados mesmo, né? E tinham que se fechar. Afinal de contas, eles não tinham internet, eles não tinham celular, né? Eles não tinham mídia nenhuma. Mas eles ouviam contar a história de um povo que tinha saído do Egito e que estava vindo em busca de uma terra ali perto deles. E que esse povo, que tinha destruído o exército de Faraó, depois de caminhar 40 anos, estava ali agora na porta da cidade deles. Seus filhos, imagine assim, olha, não sei como é que você cria o seu filho, né? Mas imagine você criando seu filho lá no deserto, nascendo debaixo do sol do deserto, brincando naquela areia escaldante, dormindo no relento. À noite no deserto faz muito frio. E no deserto à noite, os bichos peçonhentos saem à procura de alimento. Esse povo que saiu, passou por tudo isso, está aqui agora acampado na porta da nossa cidade. Tranca tudo. Ninguém sai e ninguém entra. Esse povo é um povo que dá medo. Esse povo é o povo de Deus. Esse povo é o povo de Israel. Esse povo é o povo que tem o Deus verdadeiro. Esse povo é um povo que é guardado pelo seu Deus. Isso dá medo. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho se você faz parte desse povo e se você se sente assim, né? Como o povo de Israel se sentia. E se as pessoas que olham para você percebem também isso, né? Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso que o senhor ore pela empresa onde eu trabalho. Porque quando eu chego lá na empresa onde eu trabalho, eu passo lá por alguns lugares, dá uns arrepios assim, eu acho que deve ter algum bicho por lá. Realmente tem que orar não pela empresa, né? Eu vou orar por você. Porque quem tinha que ficar arrepiado é aqui, os bichos que estão lá. A hora que você passasse por lá, os bichos tinham que ficar todo arrepiado, né? E sair de lá. Mas agora, se você está ficando arrepiado, é porque tem uma coisa errada com você, né? E não com o seu local de trabalho. Por que eles tinham medo? Porque eles ouviam falar a respeito do Deus deles, né? E quando as pessoas ouvem falar a respeito do nosso Deus, do Deus que nós cremos, as pessoas também têm esse mesmo temor, porque sabem quem é esse Deus. Como nós dizemos, ele é o que mesmo? Qualquer Jeová, Yahvé, é o Yahvé, que é o quê? Como? O eu sou. Ele é o eu sou. Ele não existe. Ele é de eternidade a eternidade. Ninguém criou Deus. Ninguém trouxe à existência Deus. Ele é de eternidade a eternidade. Amados, para a nossa meditação aqui, em alguns pontos quero trabalhar com os irmãos, só para entendermos aqui a divisão desse texto. Então, do capítulo 6, de 1 a 5, é o momento em que Deus fala com Josué. É o momento em que Deus fala com Josué. Eu quero que os irmãos observem o seguinte, nessa fala aqui, que Josué era o quê? Era um profeta? Josué, junto com Moisés, ele era o quê? Ele era um líder, mas quando Moisés foi orar, o que ele foi fazer?
Moisés falou assim, ó, Josué, você vai guerrear. Então ele era um soldado. Ele era um soldado. Moisés era um sacerdote e intercessor, junto com Arão e Ur, intercederam por Moisés, e Moisés teve vitória. Intercederam por Josué, e Josué teve a vitória. Então Josué era um guerreiro. Agora você imagine que Deus chega para um guerreiro, um homem que sabe manusear muito bem uma espada, que sabe como mandar muito bem um exército, e diz para ele, olha, eu já entreguei a cidade, né, de Jericó nas tuas mãos, né, e você não precisa guerrear. E Deus vai, Senhor, eu não sei como é esse negócio, como é que a gente conquista sem guerra? Até agora nós só conquistamos guerreando. Moisés me fez um guerreiro para batalhar, para guerrear, né? Mas o Senhor disse para você não vai precisar de guerrear. Você vai precisar fazer apenas um tour em volta de Jericó durante alguns dias e eu vou entregar a cidade para você. Então, na primeira parte, o Senhor fala com Josué, que é um guerreiro, dizendo para ele que ele não vai guerrear, que ele não vai ter que brigar, que ele não vai ter que lutar, que ele não vai ter que tirar a sua espada. Então, imagine que muitas vezes Deus também fala conosco dessa mesma maneira, que é para nós confiarmos, que é para nós entregarmos, que o negócio é com Ele. É fácil fazer isso, né? Entregar e deixar, Senhor, seja feita a sua vontade. É fácil, não é? Gostoso fazer isso, né? Gostoso fazer isso? É nada, é difícil, né? É o remédio que você, eu acho que costuma dar para todo mundo, quando você lê o Salmo 37:5, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, né? Aí quando chega a sua vez de entregar, você fica ali segurando, né? Você fica ali querendo dar uma mãozinha para Deus, porque Deus não sabe como vai fazer as coisas, então você tem que ajudar Deus a fazer as coisas, né? Então imagino que, nesse primeiro momento, o Senhor fala com Josué e fala para ele, ó, eu que vou fazer tudo, você precisa de confiar. Então tá bom. Do verso de número 6 ao verso de número 7, Josué transmite para os sacerdotes a ordem que o Senhor deu. Olha, vocês vão levar a arca da aliança, 7 sacerdotes levem as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Então ele fala com o sacerdote, ó, o esquema é o seguinte, 7 vão carregar a arca e 7 vão tocar as trombetas de chifre de carneiro. Não é aquela trombeta grande não é aquela, não, o chifre de carneiro. O chifre de carneiro é pequeno. Então não era nenhum trombone, né, para fazer bastante barulho lá e tal, para derrubar os muros, não. Era uma trombeta de chifre de carneiro. Então era alguma coisa pequena que não fazia muito barulho. Né? Aí do verso de número 8 ao verso de número 10, né, Josué transmite agora ao povo. Aí ele vai agora para diante do povo. E fazer o povo acreditar que eles vão derrubar o muro andando ao redor desse muro. Você já tentou convencer alguém de alguma coisa? Difícil de fazer? Né? Coisa fácil, tudo bem, né? Agora, se você convencer alguém, ó, vamos passar por ali, a gente vai só andar por ali, porque o muro vai cair. Fiquem tranquilos, né? Você imagina que, graças a Deus, aqueles que tinham duvidado, já tinham morrido no deserto, né? Morreram quase 2 milhões lá no deserto, por duvidarem da palavra do Senhor nosso Deus. Agora estavam só os mais crentes. Agora tinha só os mais crentes ali. Então estava até mais fácil para Josué convencer todo esse povo que seria uma jornada de fé. Do verso de número 11 até o 14, é o começo da jornada, né? Porque aí eles já vão sair e vão lá rodear a cidade, né? E vão pernoitar por ali e vão fazer aquilo que o Senhor ordenou a ele que fizesse. No versículo 14 diz assim,
No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Não tem registro nenhum que tenha acontecido alguma coisa nesses 6 dias diferente. Eles saíam, rodeavam a cidade, o muro trincou. Olha, no primeiro dia, sabe o que aconteceu? No primeiro dia tinha uma trinca pequena, mas agora no sexto dia tem uma trinca enorme lá no muro. Josué não disse que aconteceu nada disso. Por quê? O povo precisava crer, precisava confiar que Deus era Deus para fazer as coisas no tempo dele e não no tempo deles. E isso também nós precisamos aprender, que Deus faz as coisas no tempo dele e não no nosso tempo. Só que nós não queremos as coisas no tempo de Deus, nós queremos as coisas no nosso tempo muitas vezes, né? E depois do verso de número 15 e 16, 20 e 21, né? Ele fala a respeito desse dia da vitória pela fé. O dia em que eles foram, o 7º dia eles foram, tocaram as trombetas, o povo gritou e o muro da cidade caiu. E eles entraram na cidade e mataram todas as pessoas, velhos, adultos, crianças, todos morreram. Aí você vai olhar para mim e falar: pastor, que Deus, hein? Que Deus. Por que será que o Senhor permitiu que eles viessem a perecer, todo esse povo, né? Primeiro porque eles adoravam outros deuses. Eles adoravam outros deuses. Eles eram inimigos do povo de Israel. Era um povo que vivia em constantes guerras. Um povo que gostava de briga. Um povo que gostava de confusão. Um povo que amava a intriga. Um povo muito, 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 muito perverso. E por último, Deus estava realizando o seu juízo através do povo de Israel, na vida daqueles de Jericó. Tinha chegado o tempo do juízo para eles. E chegou o tempo do juízo, não se arrependeu, não se converteu, morreram todos. Mas isso, amados irmãos, aconteceu também quando o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Todas as pessoas de Sodoma e Gomorra morreram. Isso também aconteceu com o dilúvio. Todas as pessoas que não creram, morreram. Ali em Jericó foi a mesma coisa. Juízo de Deus sobre aquela cidade. E aquela cidade era tão má diante dos olhos de Deus, tão ruim diante dos olhos de Deus, que o Senhor disse para Josué que ninguém deveria construir ou reconstruir ali naquele lugar aquela cidade. Podia. Porque quem reconstruísse ia ter sérios e graves problemas. E tentaram reconstruir. Lá em 1 Reis 16, 34, relata a respeito de que alguém tentou. E exatamente o que está escrito aqui, né, aconteceu. 1 Reis 16, 34 diz assim, ó: em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó. Quando ele lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra, seu último filho, segundo a palavra do Senhor, que lhe falara por intermédio de Josué. Esse povo era tão ruim que o Senhor falou: nem nesse lugar deve se levantar mais alguma construção. Versículo 6, versículo 26, diz assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó.
O Senhor falou. Foi juízo sobre essa cidade, foi juízo sobre esse local e não teve jeito. Do verso 17 ao 19, algo interessante também aqui. Normalmente, quando acontecia uma guerra, os despojos ficavam com o povo. Os despojos ficavam com o povo. O que são os despojos? Tudo que o povo possuía ficava para o povo de Israel. Nesse caso, não. Porque o Senhor acreditava que tudo era contaminado e nada podia ficar no meio do povo de Israel. Tudo deveria pertencer ao Senhor. Se fosse hoje, ia pertencer à igreja. Ninguém pode levar nada. Porque isso aqui pertence ao Senhor. Porque eram coisas contaminadas, a ídolos. E não poderia ficar com o povo. O Senhor disse, tudo que vocês pegarem na cidade deve ser entregue para o sacerdote e vai ser usado para a construção e edificação do templo de Deus. O povo precisava reconhecer que Deus era Deus e que ele tinha conquistado. Então, os despojos tinham que ser de Deus, porque Deus conquistou Jericó. E, amados irmãos, é muito interessante isso aqui, porque aconteceu também alguém desse povo aqui que levou alguma coisa. Os irmãos se lembram de um tal de Acã? O Acã não ouviu e levou. Depois teve problema, eles perderam uma batalha por causa de Acã. Aí Acã foi apedrejado porque desobedeceu ao sacerdote. Está observando como é sério essa nossa jornada, e ela precisa ser uma jornada de fé, de confiança tão somente no Senhor, que nós precisamos ir marchando, louvando, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. E que às vezes, pela desobediência, às vezes pela irreverência, há perdas. 2 milhões ficaram no deserto por causa da desobediência. Nós precisamos, amados irmãos, saber da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com o povo de Deus nessa caminhada, que é uma caminhada pela fé. E Deus muitas vezes tem que resolver os problemas de forma que nos surpreende e nos incomoda. Os irmãos se lembram daquela irmãzinha que estava na cama e que o marido estava importunando e que Dona Hilda estava orando? E que um dia ela chegou aqui e falou, pastor, está resolvido o problema, pode parar de orar. O que aconteceu, Dona Hilda? Morreu, o homem morreu. Pronto, não incomoda mais. Né? E foi Deus. Tirou, por quê? Está incomodando. Está atrapalhando. Você orou? Né? 2 milhões Deus tirou do meio do povo no deserto. Por quê? Precisamos entender, amados irmãos, que a nossa caminhada no reino de Deus não é diferente da caminhada que Josué teve. E que precisa ser uma jornada de fé e confiança no Senhor, o nosso Deus. Vivemos o tempo da graça, mas as consequências vêm. As consequências vêm. Primeiro, para nós encerrarmos aqui a aplicação. Muitos são os nossos inimigos a serem vencidos e muitas são as Jericós que estão na nossa frente. Olha, o povo em si não tinha nada com Jericó. É que a cidade de Jericó estava construída exatamente na frente do vale que eles tinham que entrar para chegar na Canaã prometida. Então, eles tinham que tirar de lá. Jericó tinha que sair. Nós temos muitos inimigos a serem vencidos. O primeiro inimigo é você mesmo. O primeiro inimigo é você mesmo. Sabe aquele dodóizinho, né? Que você é para cuidar de você mesmo? Que qualquer coisa te machuca? Que qualquer coisa te fere? Que por qualquer coisa você se entristece? Que você é um bibelozinho e se acha esse bibelozinho? Né? E que ninguém pode falar nada e dizer nada a seu respeito? E que você acha que você é o tal e que, né, todo mundo tem que olhar para você como você se vê e encontrar você como você se acha? Né? É isso. Primeira pessoa que precisa morrer é essa na nossa vida. Eu preciso morrer. O meu ego precisa morrer.
As minhas vontades, os meus desejos, os meus anseios precisam morrer. Para que Deus possa habitar a minha vida, o meu coração e cumprir em mim o seu querer e a sua vontade. A segunda batalha que nós temos é contra o inimigo, Satanás. Pense no seguinte: Jesus foi lá, batizado por João Batista, vai para o deserto, o diabo vai lá atrás dele no deserto. Mas ele é o Filho de Deus, o que o diabo vai fazer atrás do Filho de Deus no deserto? Ele não vai conseguir vencer o Filho de Deus, mas ele quer ir, ele vai, ele quer tentar, ele quer tirar Jesus do caminho. Se ele foi atrás de Jesus, fica tranquilo, que ele tem ido também atrás de você para tentar desviar você do caminho do Senhor. Para tentar você adorá-lo, porque ele vai te prometer o mundo. Para tentar você, dar coisas e bens materiais para você, para que você se sinta o dono de alguma coisa. Ele gosta de fazer com que as pessoas se sintam dono das coisas. Tanto é que ele disse: olha, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todo esse reino. Mas ele não tinha nada. Ele não tinha nada e estava querendo dar o que ele não tem. Mas ele faz isso hoje também. Ele enche o coração das pessoas com coisas, com bens, para que as pessoas se achem e deixem o Senhor de lado. Em terceiro lugar, o mundo caído, que toda hora quer nos arrastar para o lado dele, e que nos condena. Quem é o seu Deus? Então, lembre-se disso: o maior inimigo seu não está lá fora. O maior inimigo seu está dentro de você. Jeremias diz: enganoso é o coração do homem. A maldade do ser humano, no coração do ser humano, é terrível. Nós temos que vencer essa muralha na nossa vida. A inveja fez o primeiro homicídio, amados irmãos. A reverência de Miriam a tornou leprosa. A desobediência e a falta de temor dos filhos de Eli levou todo o povo a perecer. Acã levou o povo a perder uma batalha, porque ele decidiu que ele deveria possuir aquele ouro, ele deveria esconder aquele ouro debaixo lá das suas coisas. São fortalezas, amados irmãos, que nós temos que lutar no nosso dia a dia. Eu quero deixar com você, lá 1 Timóteo 6, 11 e 12, sobre esse posicionamento seu e sobre esse posicionamento meu na presença do Senhor nosso Deus. Se você puder, abra sua Bíblia lá. 1 Timóteo 6, 11 e 12, olha, ele diz assim: tu, porém, homem de Deus, mulher de Deus também, viu? É homem e mulher de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. É isso que nós precisamos fazer. Combater esse bom combate. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vitória não vem da nossa luta, mas vem do Senhor. Pela obediência. O anjo, que é a prefiguração de Jesus, diz para ele: olha, eu sou o príncipe. Eu sou o príncipe. E eu cheguei agora para lutar. Pode deixar as suas armas. Temos que entender que é o Senhor que vai fazer a obra. Para nós cabe obediência e fé. Josué se prostra e adora. Nós precisamos aprender esse caminho do prostrar e adorar ao Senhor nosso Deus. A arca ocupa o lugar da frente, que é a presença do Senhor nosso Deus para o povo de Israel. Os sacerdotes junto da arca, porque eles vão tocar as trombetas. E Deus assim destrói a muralha. É Ele que vai derrubar a muralha. É Ele que vai romper com isso na sua vida. É Ele que vai resolver o seu problema. É Ele que vai solucionar os seus problemas. É Ele que vai trazer as bênçãos para você. Não adianta você ficar lutando. Nós temos que entender que nós vem do Senhor.
Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Neste mundo, nós temos muitos inimigos sem vencido, e o primeiro, nós mesmos, né? Lembre-se, só Jesus na causa mesmo. Só Jesus para trazer a solução. Em terceiro lugar, toda honra e toda glória deve ser dada ao Senhor, o nosso Deus. O Senhor diz: todo despojo é meu, tudo é meu. Ninguém deveria pegar nada. Quem pegou foi apedrejado, Acã, foi destruído, Acã. Nós gostamos, eu sei que todos gostam, né? Até eu gosto de um elogio, de um confete, né? Até eu gosto de ser bajulado, né? Mas tem uma coisa que nós precisamos aprender no reino de Deus. Não existe lugar para elogios e confetes no reino de Deus. Uma vez eu disse isso para alguém disse: mas pastor, mas ela gosta. Eu falei: então não faça isso. Né? Faz isso só para sua esposa. Faz isso só para o seu esposo. Com respeito e dedicação um pelo outro. A glória é do Senhor, o nosso Deus. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. É o privilégio que nós temos só de servir ao Senhor, o nosso Deus. Nenhum aplauso deve ser dado ao homem. Por isso nós tomamos muito cuidado na igreja, quando nós aplaudimos. Nós dizemos para quem é. É para o Senhor Jesus. É para o nosso Deus. Porque é o ensinamento aqui. A glória é para o Senhor, porque é Ele que dá a vitória, é Ele que conquista. Tudo vai para o Senhor. A partir de hoje, se for elogiar alguém, né, você já sabe. Espera um pouquinho, né? Uma vez eu estava aqui na porta da igreja, alguém chegou e falou: pastor, mas o senhor não é pessoa boa, o senhor faz isso. Eu falei: eu nada. Você não me conhece, se você me conhecesse, você não diria isso não. Sou mau. Mas Deus e o Espírito Santo de Deus trabalham no meu coração e minha vida. Me segura. Né? Ore para que o Espírito Santo de Deus continue fazendo essa obra na minha vida. Clame para que Deus continue fazendo essa obra na minha vida. Né? Porque todo louvor e toda honra é dada ao Senhor. Por isso o Senhor já não decide se você vai dar alguma coisa, né? Que a sua mão esquerda nem veja. Vai fazer? Faça para a glória do Senhor, o nosso Deus. E Josué aprendeu aqui. Ele se prostrou, ele adorou, tirou a sandália dos seus pés. Toda honra e toda glória ao Senhor, o nosso Deus. E por último, nós vamos encerrando aqui. A nossa parte é confiar, né? Josué faz parte lá da galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, né? Porque ele confiou no Senhor. E às vezes Deus dá algumas ordens estranhas para você. Para mim também, né? Mas é que Ele vai fazer as coisas do jeito dele, tá bom? Não estranhe se você, né, é alguém que gosta de fazer as coisas de um jeito e Deus manda fazer de outro, né? Às vezes você acha que pode seguir por um caminho, o Senhor está dizendo para você ir por outro. Se é aquela pessoa, né, que gosta de resolver as coisas na hora, né? E o Senhor fala para você: calma, muita calma nessa hora. Né? Ou às vezes você é aquela pessoa que gosta de deixar as coisas para depois e o Senhor começa a né, empurrar você. E você diz: mas Senhor, sim. Devemos ser humildes e ouvir a voz do Senhor e entender qual é a vontade do Senhor nosso Deus para as nossas vidas. E como é que você descobre isso? Vai lá ler a palavra, né? Ora ao Senhor, né? Tenha paciência para aguardar o tempo de Deus. Lá foi o primeiro dia, o segundo dia, sexto dia e nada. Foi só no sétimo dia que as coisas aconteceram. Para servir o Senhor é preciso obediência. Lembre-se, os rebeldes perecem, porque só o Senhor é Deus. Nós temos uma jornada pela fé. A fé é aquela fé que sempre nós temos falado para os irmãos, né? É aquela fé que vê o invisível, crê no impossível e traz à existência as coisas que não existem. Somos desafiados em 2023 a ter uma jornada pela fé. Confiança no Senhor nosso Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor
o nosso Deus. Porque é Ele que é o Senhor e que é o dono de todas as coisas. Amém? Que você tenha um 2023 como Josué diante de Jericó. Que as muralhas caiam. Que o despojo seja colocado aos pés do Senhor. E que você prossiga rumo às bênçãos que Deus tem preparado para você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu diante da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu de louvor. E agora, Deus, prepara-nos para a participação na ceia do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que vivamos um 2023, uma jornada de fé, onde o Senhor é exaltado e glorificado. E nós caminhamos, não por aquilo que vemos, mas pela direção e orientação do Teu Santo Espírito, em nós e através de nós. Amém? Amém, amém. Convidar os presbíteros e